Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, 20 de abril de 2025. Muito bom estar por aqui de volta. Um dia bonito, ensolarado, aves já cantando. Espero que aí onde você está esteja muitas coisas boas acontecendo, que seja um domingo pleno de realizações, de bênçãos e de harmonia entre você e seus familiares. Aqui, com a lição, seguimos o estudo da palavra do Senhor. Hoje o tema da lição fala sobre Nínive e sobre Nimrod, ou seja, Nimrod e Nínive. Nínive tem uma correspondência com a origem da Babilônia, porque Nimrod foi o pai, o construtor de Babel. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história hoje. Se inscreva no canal, não saia daí, aperte o sininho, compartilhe, curta e comente. Muito bem, o que a gente pode pegar como base introdutória para o estudo de hoje? O Jardim do Éden. O lar perfeito, o lugar ideal, com toda a provisão de alimentos e de sustentação para o homem. Contudo, o homem jogou tudo fora. Parece que você conhece uma história parecida, não conhece? Nós recebemos de Deus tudo, o dom da vida, o privilégio de conhecer a palavra, as bênçãos do Senhor, um corpo forte e saudável, e jogamos fora. Muitas vezes trocamos por um prazer momentâneo e passageiro. O que estava por trás do desejo de Adão e Eva? Eles queriam ter paz e felicidade pelas suas próprias mãos. A ambição pessoal. E a ambição do ser humano o destrói. Quando Adão e Eva pecam, e Deus não tem outra escolha, Deus tem que fazer uma intervenção. E a intervenção divina sobre Nimrod, sobre o jardim do Éden, é que Deus tem que colocar um anjo na porta do jardim, proibindo o homem de entrar. Da noite para o dia, o homem perdeu a casa para morar e perdeu o sustento. Ele tinha que agora trabalhar para conseguir sustentar e se alimentar. Os seres humanos foram obrigados a lutar pela sua própria sobrevivência. E o homem luta até hoje, buscando este equilíbrio perdido. Os primeiros moradores do jardim, aliás, do planeta, os filhos de Adão e Eva, eles iam até a porta do jardim, ali ofereciam sacrifícios na esperança que a promessa de Deus de que restauraria o domínio do planeta Terra seria feita logo em seguida. Então, o Jardim do Éden permanece por um longo período aqui na Terra, mas o homem não podia ter acesso. Havia uma privação. O homem não pode estar na presença de Deus por causa do pecado. Com a chegada da maldade, o aumento da criminalidade e da violência, Deus resolve destruir a terra com água de dilúvio. E aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 38, a escritora Ellen White deixa muito claro que o jardim do Éden foi retirado pela mesma mão que colocou. E esse jardim está reservado para retornar depois dos 1000 anos e ser restaurado. E Deus trará um jardim muito mais belo do que o primeiro. Que coisa maravilhosa, né? Que esperança deve encher o nosso coração. E o ser humano, desde então, busca soluções pelas suas próprias mãos. As soluções humanas para resolver problemas causam mais problemas. Nós encontramos aqui no livro de Gênesis 10, 1 a 12, um episódio que é a construção da Torre de Babel. Vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse texto. As gerações de Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, tem a lista dos filhos de Jafé também a lista, e os filhos de Cão. Entre a lista dos filhos de Cão, tem aí Cush, que gerou a Nimrod. E Nimrod começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí se dizer como Nimrod podemos caçar, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
Então, o princípio do seu reino, fundado por Nimrod, foi Babel. Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra, ele foi para a Síria, edificou a Nínive. E assim, entre Nínive e Calá, temos a grande cidade de Resem. Que relato bem histórico, né? Muito importante, mostrando então, depois do dilúvio, os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, e entre dessa linhagem de descendência, foi então que surge Nimrod. Nimrod começa a construir a Babilônia, a Torre de Babel também. Ele tem essa ideia brilhante: vamos fazer uma torre tão alta que, se vier o dilúvio novamente, a gente não pode acreditar e confiar que Deus não trará dilúvio novamente, porque ele permitiu a primeira vez, ele pode permitir uma segunda vez, ignorando a promessa de Deus com o arco-íris, que dizendo: toda vez que vocês virem o arco-íris, saberão que eu não mais destruirei a terra com água. E esses ignorantes da palavra de Deus, e que desprezavam a palavra de Deus, começaram a acreditar neles mesmos. E a solução humana toma conta. Um gestor, Nimrod, faz uma torre alta. Ali já ele acolhe várias pessoas. Depois um segundo andar e assim o terceiro. E ele queria chegar até o céu. Mas Deus interferiu. Deus sempre tem que interferir na história da humanidade, porque o fim não será bom. O fim dessa construção da torre não seria bom. Então Deus interviu, confundiu a língua, eles não podiam mais se comunicar e não tinham o que fazer, um entender o outro. Se separaram, abandonaram a construção da torre e nós estamos hoje na realidade que nos encontramos. Aí o que a gente pode entender de toda a lição como resumo, que a rebelião é mais sutil do que nós percebemos. Como é que nós podemos evitar essa característica humana? A rebelião plantada no coração do homem por Lúcifer pode agora nos tornar piores, né? Pessoas que querem resolver de maneira sutil o seu problema, mas causam rebelião, confrontam o nome do Senhor. Vamos nos livrar desses pensamentos ruins, dessas tentativas, vamos ler a palavra. Hoje é o segundo momento em que você pode, depois da lição aqui, parar, estudar mais a palavra e aprofundar-se. Espero que você seja feliz em buscar soluções em Deus e não em você mesmo. Vamos orar. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, dá um dia de bênçãos. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?